Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 50 dessa sequência de estudo do Espiritismo. O nível básico para quem está iniciando, começando a conhecer o Espiritismo, ou então, quem não leu ainda o Livro dos Espíritos, então sinta-se convidado para ler o Livro dos Espíritos conosco. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro que Kardec compilou no seu conjunto de livros e material todo que ele fez, e fundou a doutrina espírita. Essa história toda sobre a doutrina, como ela surgiu, como Kardec montou os seus livros, com perguntas e respostas, tudo isso a gente vê na aula 1. Então eu recomendo muito que você, se não assistiu, assista a aula 1, que se chama O que é o Espiritismo. E na aula 2 a gente fala sobre Evangelho no Lar, que é muito útil você trazer paz para a sua casa, para o seu lar, você colocar todo mundo na mesma vibração, lendo o Evangelho, direcionando crianças e jovens no caminho do bem. Então é muito bom fazer o Evangelho no Lar em suas casas. E aí, na aula 2, a gente fala sobre como fazer, o que eu faço, o que eu falo, qual é a sequência indicada, apesar de que não existe uma regra. Mas, na aula 2, a gente tem, então, algumas sugestões para você fazer no seu Evangelho no Lar. Muito bem, então, essa é a nossa aula 50, estamos começando a aula 50. E, como a gente sempre faz, nós vamos ler o livro Sinal Verde, de abertura, fazemos um aprendizado, é uma página só, rapidinho, de André Luiz, psicografado pelo Chico, e aí fazemos um entendimento do texto, tiramos ali, pensamos dali o aprendizado do dia e anotamos. Normalmente, o aconselhável é anotar para colocar em prática. E aí depois a gente vai para o Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai continuar sobre a emancipação da alma e vamos entrar no tema dupla vista. O que é dupla vista e como funciona. E aí os espíritos vão explicar. Bom, bora lá então. Vamos para o Sinal Verde. A leitura de hoje. Imprevistos durante visitas. No curso de visita determinada, calar quaisquer apontamentos ou perguntas quando os anfitriões estiverem recebendo correspondência. Ante uma discussão absolutamente inesperada entre familiares, guardar descrição e respeito. Nunca prorromper em gritos ou exclamações se um inseto ou algum pequeno animal surge à vista. Conservar calma, sem interferência. Toda vez que uma criança dá moradia visitada, entre a receber essa ou aquela repreensão dos adultos. Abster-se de comentar negativamente os pequeninos desastres caseiros, como sejam a queda de alguém ou a louça quebrada. Se aparecerem outras visitas, mesmo em se tratando de pessoas com as quais não nos achemos perfeitamente afinados, não nos despedimos abruptamente, e sim permanecer mais algum tempo no recinto doméstico em que estejamos, testemunhando cordialidade e acatamento. Vendo pessoas que nos sejam desconhecidas ou que ainda não nos foram apresentadas, no lar que nos acolhe, jamais formular indagações. Quais estas? Quem é este? Quem é ela? É pessoa de sua família? Que faz aqui? Ou será que já conheço essa criatura? Se os donos da casa estão prontos para sair, no justo momento de nossa chegada, devemos renunciar ao prazer de visitá-los, deixando-os em liberdade. Quem visita
deve sempre levar consigo otimismo e compreensão para serem usados em quaisquer circunstâncias. Muito bem. Então, essa foi a página de hoje, de André Luiz, Imprevistos durante visitas, né? Então, bom, isso aqui, se eu fosse reduzir numa palavra só, eu reduziria isso, todo esse texto, com bom senso. Mas bom senso é amplo demais. O que às vezes é bom senso para uma pessoa, não é bom senso para outra, né? Às vezes você ouviu o texto e deve estar pensando, mas isso aí é óbvio, isso que ele está falando é óbvio. Mas é importante a gente ler, porque às vezes o que é óbvio para um não é óbvio para o outro. Então, por exemplo, quando ele fala aqui, no curso de visita determinada calar quaisquer apontamentos ou perguntas, quando os anfitriões estiverem recebendo correspondência, né? Também vale ali para quando entrarem pessoas desconhecidas. E ele comenta aqui, olha, se chegarem pessoas desconhecidas, não fique perguntando quem é esse, quem é essa, quem é aquela, não é? Aguarde para ver se o próprio anfitrião vai apresentá-la. Normalmente, o anfitrião vai apresentar. Caso contrário, não faça indagações. Ante uma discussão absolutamente inesperada da família, da própria família, né? Manter respeito, manter distância, fingir que não está ouvindo. Olhar um livro, olhar outra e desviar a atenção. Isso é uma forma de mostrar respeito e mostrar. E depois, quando voltar o anfitrião ou os anfitriões, não comentar sobre o assunto. Respeito, discrição, como diz André Luiz. Nunca prorromper em gritos ou exclamações se um inseto ou algum outro pequeno animal surge. Olha lá, uma baratinha, olha lá, um mosquito, olha lá. Não é necessário, né? Pode ser, por vezes, que o anfitrião ou a anfitriã fique envergonhada por ter um animalzinho, um insetinho, não se sabe, né? Mas não há necessidade de gritar ou fazer qualquer tipo de exclamação. Pode comentar, pode mostrar, mas sem a necessidade de grito ou de qualquer tipo de exclamação muito excessiva, né? Conservar a calma, sem interferência. Toda vez que uma criança da moradia visitada entre a receber essa ou aquela repreensão. Então, se os pais estão dando uma repreensão numa criança, num jovem, né? Manter também discrição. As coisas da família são as coisas da família e a gente, como visita, não deve interferir, nem dar sugestão, nem comentar, nem querer participar de forma alguma. Essa é a grande mensagem aqui da parte inicial aqui de André Luiz para a gente, né? E aí depois ele continua, olha, se aparecer alguma outra visita, né, mesmo que você não conheça, não pode sair de repente, porque senão parece que você não quer ficar com aquela pessoa. Então, é de bom senso, a gente fica um pouco mais no local, aguarda, mesmo que você queira ir embora, já chegou no teu horário, né? Puxa, mas já deu meu horário, eu quero ir embora. Não, mas espera mais um pouquinho, nem que seja alguns minutinhos mais, para não parecer que você está indo embora por causa daquela pessoa que chegou, não é? Tratar bem também quem chegou, não importa quem, não importa, não há a possibilidade de não gostar de alguém, não é? Quem é espírita não se dá esse direito, muito menos de ter raiva ou de não gostar de alguém. Não. Quem é espírita reconhece só que estamos todos em evolução. Pode ser uma pessoa que não seja um afeto, não tem uma grande afinidade contigo, mas não é por isso que você vai odiar, ter raiva, ou mesmo não gostar, né? Eu não gosto dela, eu não gosto dele. Não, pensamento positivo. Quem pensa positivo, pensa sempre nos conceitos espíritas, da transitoriedade, de que hoje estamos convivendo e evoluindo todos. Ele erra, eu erro também, todo mundo erra, é normal. Eu vou aceitar, vou
ignorar algumas coisas que não vão com a minha forma de pensar. Vou mostrar para ele que, olha, isso eu não gosto, eu não concordo com isso, então eu vou ali fazer outra coisa, mas eu não concordo com isso. E aí se afasta. Né? Se é uma pessoa pessimista, né, que só fala maledicência. Como já falamos anteriormente, maledicência é muito ruim. O que é maledicência? É falar mal dos outros, falar mal das coisas, criticar constantemente. Isso é maledicência. A maledicência ela faz mal para quem fala, porque está transmitindo pensamento negativo. Às vezes, junto com pensamento negativo, vai raiva, vai ódio, vai pensamento de ruim de uma maneira geral, né? Por isso é que o nome é maledicência. E aí, você faz mal para você que falou, a pessoa que fala maledicência, ela sofre com isso, ela afeta o campo vibratório dela, afeta da pessoa que está ouvindo ou das pessoas que estão ouvindo, e afeta também, se estiver falando de um terceiro, afeta aquele terceiro também, mesmo que não esteja presente. Então, muito cuidado com maledicências, afaste-se. Espero que não seja você que esteja falando, mas se você parou na frente de uma pessoa, a pessoa só consegue falar coisa ruim o tempo inteiro, pessimismo o tempo inteiro, afaste-se imediatamente. Alguns livros falam, corra, mas não pega bem. Eu acho que André Luiz não falaria corra aqui, mas um afaste-se com certeza. Procure afastar-se, dê uma desculpa qualquer e se afaste imediatamente. E com o córtex, pré-córtex, o tempo inteiro, a parte frontal do cérebro bloqueando e dizendo assim, não é isso, não é isso. E diga para a pessoa alto, diga, não, isso não, olha, a pessoa falou de guerra, mas uma guerra vem por aí. Você na mesma hora, não, mas isso vai resolver rapidinho. Isso você bloqueou e ainda impediu que isso entrasse no seu subconsciente. E mostrou para a pessoa que você não gosta desse assunto. Tente mudar o assunto contra a maledicência. Mude. Olha, você viu ontem, você viu o resultado do jogo de futebol, você viu isso, você viu aquilo, qualquer outro assunto, mas um assunto para cima, que não fale mal dos outros. Né? Apesar de que a pessoa que vibra negativamente, ela vai procurar, mesmo naquele assunto bom, ela vai procurar alguma coisa ruim. E aí, se cair nessa situação, afaste-se. Essa é a minha recomendação. E aí, por fim, finaliza aqui André Luiz. Olha, se os donos da casa estão prontos para sair, não dê continuidade à visita, né? Peça desculpas, diga que da próxima vez você vai avisar e cancele a visita. Fiquem à vontade, podem ir. Nós voltamos amanhã ou depois, quando for melhor para vocês. E cancele a visita. E aí, por fim, André Luiz comenta: quem visita deve sempre levar consigo otimismo e compreensão para serem usados em qualquer circunstância. Tá? Então, perfeito. Muito bom. Fizemos nosso aprendizado. É bom anotar os pontos, porque é uma prática diária. Tá? A prática da reforma íntima, né, não é só ouvir e pronto. Né? É muito mais do que isso. É ouvir, assimilar. Assimilar significa aceitar e assentar. Assentar no subconsciente essas práticas. E aí começar a praticar diariamente, todos os minutos do dia, sobre a luz de Deus, sobre a luz de Jesus. Então, oração constante, e aí você vai bloqueando todo o mal à sua volta. Tá? E aí a positividade se forma ao seu redor. Bom, pessoal, é bem por aí, esse é o sinal verde. Vamos agora para o Livro dos Espíritos, que o tema de hoje é bem bacana. O tema de hoje é dupla vista. Nós lemos anteriormente sobre a emancipação da alma, continuamos falando sobre a emancipação da alma. O que é a emancipação da alma?
Emancipação da alma é a alma que se desloca, que se afasta do corpo temporariamente, não é o desencarne. O desencarne nós já falamos em várias aulas anteriores, falamos sobre o deixar da matéria física e voltar ao mundo espiritual, né? Bom, agora nós estamos num conjunto de itens aqui falando sobre a emancipação. E o que é? O sono, por exemplo. Durante o processo de sono, quando estamos dormindo, a alma se emancipa, né? Nós já falamos, já tivemos aqui uma aula anterior e falamos sobre o processo do sono. O que se dá? O que acontece? O que são os sonhos, né? Tudo isso já falamos. Visitas espíritas, transmissão oculta de pensamento, como é que funciona. Tudo isso nós já falamos. E hoje nós vamos falar sobre dupla vista. Bom, o que é dupla vista, né? Dupla vista é um fenômeno em que ocorre o deslocamento espiritual e, com o deslocamento espiritual para um outro local, aquela visão que o espírito está tendo lá naquele local é a visão transmitida, então, para a sua mente, para a sua consciência. A consciência do espírito está lá, naquele local, junto com ele, né? Mas só que quando o espírito retorna, o espírito, a alma, né, encarnada, ela narra aquela visão perfeitamente, como se ela tivesse estado lá naquele local, e de uma certa forma ela teve, só que como espírito. Então existem vários relatos de dupla vista no espiritismo, né? Existem casos, por exemplo, o Barzanufo, que é um espírita do século passado, né, que montou uma escola, a primeira escola espírita brasileira foi ele que montou em Minas Gerais. E ele tinha esse dom, né, da dupla vista. Então ele se deslocava muitas vezes espiritualmente e fazia curas em alguns casos. Em outros casos ele estava dando aula e os alunos já sabiam, né, porque ele fechava o olho e ele se deslocava, ele ia para outros locais. E os alunos percebiam isso já. Certa vez ele fez um parto. Ele foi até o local, fez o parto, voltou, ele estava na sua casa. E se vocês pesquisarem, vocês encontram isso também no Google. As pessoas que conheceram o Barzanufo narrando, é muito interessante. E aí ele voltou para sua casa e aí veio o marido da mulher pedir ajuda. Precisamos muito da sua ajuda, porque a minha esposa está tendo filho e não estamos conseguindo. Ela está mal e tal, bababá. E aí Barzanufo vira e fala, olha, não, você fica tranquilo, pode voltar, já nasceu a criança, é menino. Falou para o pai, eu já estive lá. E ele falou, mas como é que você já esteve lá? É a 15 quilômetros daqui, eu vim de cavalo, correndo, te chamar. Né? E Barzanufo tinha ido espiritualmente. Tinha resolvido o problema, a criança estava lá com problema para sair, mas resolveu, nasceu e pronto. Então é um dos relatos de dupla vista muito famosos. Né? Outro relato de dupla vista é de nosso mestre, né? Nosso mestre Jesus. Nosso mestre Jesus estava chegando em Jerusalém e ele, de repente, fala para os discípulos, olha, vocês vão até ali, fora da cidade, no local tal, e tem um burriquinho lá. Tragam aquele burriquinho que está lá. Né? E provavelmente acredita-se, né, no Espiritismo que tenha sido uma dupla vista. Ou seja, Jesus, com toda a sua potencialidade mediúnica, ele fez um deslocamento, enxergou espiritualmente, retornou com aquela visão e aí falou com os discípulos para irem pegar o burriquinho. E aí ele entrou em Jerusalém, em cima do burriquinho. Tá? Então esse é um dos fatos aí que tem de Jesus, citei Barzanufo também, e por aí vai. Tem muitos casos de dupla vista relatados. Né? Inclusive, dupla vista nos hospitais. Né? Nos hospitais, em casos de cirurgia, é muito comum o deslocamento do espírito e ocorreram muitos relatos, ocorrem ainda, dos espíritos dizerem, olha, eu estava vendo toda a cirurgia, eu vi vocês indo para lá, indo para cá, fazendo isso, fazendo aquilo,
Você falou isso, falando para o médico, depois da cirurgia, naturalmente. Depois da cirurgia, eles falavam, olha, eu assisti a cirurgia toda. Você fez isso, fez aquilo. E você falava isso, você falava aquilo. E o fulano teve uma hora que ele foi lá para o canto, mexeu em não sei o quê, bababá. E narrando, mas narrando com uma precisão de detalhes, né? E eles diziam que eles estavam olhando do alto, de cima da sala de cirurgia. Então eles estavam ali como se estivessem flutuando, né, num canto da sala. Mas não foi um, cara. Foram diversos relatos, né, que ocorrem com frequência em cirurgias, né? E a chegar num ponto que alguns hospitais dos Estados Unidos, né, que pesquisam as coisas mais a sério, mais a fundo, né, começaram a fazer pesquisas sobre isso e resolveram colocar desenhos, figuras, no alto dos móveis. Então tinha, por exemplo, tinha um grande móvel com bisturis e ferramentas e tudo, né, na sala de cirurgia. Então, em cima, onde não dava para as pessoas enxergarem, vamos botar um desenho. Vamos botar um círculo, um quadrado, vamos botar... para ver se a pessoa narra, olha. Né? E aí, realmente, a pessoa narrava. Até, olha, tinha um desenho. Tinha um desenho num quadrado. E aí, comprovando, então, esse deslocamento do espírito, né? E a dupla vista, de lá de cima, olhando a cirurgia sendo feita. Naturalmente, tem casos de afastamento maior do espírito, e aí ele chega a ver o planeta Terra todo. Tem muitos casos de dupla vista, né? Dizem também que a visão de Jesus, quando fala para os discípulos, né? Que ainda não eram discípulos, mas ele fala para eles, olha, vão até ali e lancem a rede lá mais uma vez, né? E aí eles vão, lançam a rede, eles passaram a noite inteira tentando pescar, não conseguiam. E aí, depois que Jesus falou isso, eles foram, lançaram a rede e aí encontraram os peixes. E aí, a partir daí, passaram a seguir Jesus também. Né? Viram o poder que Jesus tinha. Bom, vamos lá então. As perguntas agora sobre dupla vista, que vai da 447 até a 454. Pergunta 447. O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Resposta dos espíritos. Tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, em que o corpo seja adormecido. A dupla vista ou segunda vista é a vista da alma. Então, como eu comentei antes, né, é o deslocamento do espírito e afastando-se do corpo, como ocorre, por exemplo, em qualquer emancipação da alma, por exemplo, durante o sono também ocorre do espírito se elevar, né? E só que a dupla vista, ela é então esse afastamento e o espírito enxerga, ou a alma é que vai enxergar. A alma e o espírito é a mesma coisa, só que lembrando, né, a gente chama de alma o espírito encarnado. O espírito é encarnado, aí ele tem a alma e a gente chama ele de alma. Então é isso. 448. É permanente a segunda vista? Resposta. A faculdade é o exercício. A faculdade é. O exercício, não. Em os mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, seja abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria de seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também a razão porque esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros.
Muito bem. Então é isso. Eu acho que aqui não tem muito o que explicar, né? Então ele fala aqui que a faculdade é o exercício, não? Ou seja, a faculdade da segunda vista, ou seja, a existência do fato da segunda vista, ela é permanente, ela é constante, né? O exercício de agora eu estou enxergando, agora não estou, agora, ou seja, quando ocorre uma emancipação da alma, em alguns casos ocorre em dupla vista, em outros casos não. Questão 449. A segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade? A maioria das vezes, ela é espontânea. Porém, a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, por exemplo, de umas dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras da buena dicha, que significa leitoras de sorte, né? Pessoas que fazem leitura de sorte, leitura de mão, essas coisas assim, né? Então, pessoas que de nome ledoras da buena dicha, algumas das quais dispõem desta faculdade. E verás que é com auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chamas de visão. Então, o que os espíritos comentam aqui é que algumas pessoas que têm esse dom, né, como pessoas que fazem leitura de sorte, essas coisas assim, né, às vezes pode ser uma pessoa fajuta, né, uma pessoa, mas por vezes não. Por vezes pode ser uma pessoa que realmente tem uma faculdade mediúnica. Na verdade, todos nós temos mediunidade. E isso daí é um fato que a doutrina espírita nos ratifica, nos confirma, né? Todos nós somos médiuns, só que em graus diferentes. Como tudo é em graus, tudo é em uma variação, né? Você pode ter um pouquinho de nada e receber intuições próprias de si mesmo, ou pode aumentar até chegar a um ponto de ter dupla vista, por exemplo, à sua vontade. Ou seja, quando quiser, fecha os olhos, faz uma mentalização em Deus, e aí você consegue visualizar um outro local. Isso é uma dupla vista sob a vontade da pessoa. E o que os espíritos dizem é que, em alguns casos, sim, isso é possível por vontade. 450. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Resposta: sim. Do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Então, toda mediunidade, qualquer uma, de qualquer um dos atributos mediúnicos que um médium pode ter, dupla vista é um deles, né? Dupla vista é uma visão à distância de algum local, alguma coisa que a pessoa quer visualizar, mentaliza e consegue aquela visão. Então, a dupla vista é um dom mediúnico, né? Não deixa de ser aqui, que pode ser, então, trabalhado para progredir, né? Ou seja, você pode ter por muito pouco, ou pode não ter quase nada de dupla vista, ou nada, mas com exercício, trabalho, fé, acima de tudo, você trabalhando aquilo, e isso se faz nas casas espíritas, em cursos mediúnicos, cursos avançados, né? Lembrando que esse é um curso básico, mas nos cursos avançados, em casas espíritas e tudo, a gente chega a exercitar e aí desenvolve, como os espíritos comentam aqui. Questão A, dentro da questão 450. Esta faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Resposta: incontestavelmente. O organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhe são refratários. Então, a pergunta de Kardec é, olha, isso tem a ver com o corpo da pessoa, com a matéria, né?
em si, com toda a parte orgânica da pessoa? E os espíritos respondem sim, tem a ver sim. Inclusive, tem alguns organismos que são refratários a isso, ou seja, que não, a pessoa pode tentar, pode exercitar e tal, não vai conseguir, porque o organismo não deixa, né? A gente sabe, estudando o espiritismo e aprofundando, a parte de mediunidade, né, que existem exercícios para você desenvolver. E se o organismo não estiver exercitado da forma correta, com boa vibração, com positividade, com uma carga energética positiva, né, não consegue desenvolver a mediunidade. Então, paz interior, fé, oração, meditação espírita, são exercícios frequentes para que a gente consiga chegar num estágio cada vez mais elevado e conseguir esse tipo de dupla vista, né? Esse tipo de mediunidade capaz de exercitar. Mas, segundo os espíritos, alguns organismos não. Então, depende muito do organismo da pessoa. Muito bem. Questão 451. Por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Resposta: por semelhança da organização, que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um ao outro. Então, pode ter um fator físico, pode ter, segundo aqui os espíritos comentam, mas também tem um fator de educação. Não é? Por exemplo, de educação de fé. Se você não acredita, você não vai ensinar isso para o teu filho não vai exercitar, né? Não vai exercitar, não vai colocar em prática, não vai. E aí não vai aprender nunca. Né? Naturalmente, a pessoa que já consegue esse dom, ela vai ensinar para o filho, ela vai educar os filhos, ou quem ela quiser. Não é? Mas como estamos falando de hereditariedade, né? A hereditariedade ela é justamente assim de pai para filho, né? Normalmente assim de mãe para filho ou de pai para filho. E aí você vai passar, seja por matéria, ou seja, pelo organismo, ou você vai educar os filhos e os filhos vão aprender. Muito bem. Agora, essa foi a questão 451. Hoje nós vamos até a 454. Agora é a questão 452. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Resposta: a moléstia, a proximidade do perigo, uma grande promoção podem desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem a achar-se num estado especial que faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. Então, às vezes, algumas situações de algumas circunstâncias da vida te levam a ter uma visão. Basicamente essa aqui é a resposta dos espíritos. E sim, às vezes ocorre. Questão 45, não tem uma explicação. Dentro da 452, colocou-se uma explicação. Vamos lá. Nas épocas de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação, do moral, provocam, não raro, o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos deste fato. Então é isso. Quando ele fala aqui todas as seitas, entendemos todas as filosofias, todas as religiões, de uma maneira geral, né? Assim, elas têm, em alguns momentos ali,
existe uma demonstração desse tipo de visão à distância ou justamente de dupla vista, né? De alguém que viu e que aconteceu em determinada circunstância. 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Resposta: nem sempre. Consideram isso coisa perfeitamente natural. E muitos creem que se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. Então, muitas vezes, eles não sabem, as pessoas não sabem nem que tem. Que acham que a possibilidade de enxergar um outro local de repente, mesmo que em flashes, né, na sua cabeça, é algo normal. É algo que as outras pessoas, se tivessem um pouquinho de calma e de tranquilidade, conseguiriam também ter esse tipo de flash, ter esse tipo de visão, mesmo que rápida, né, na cabeça. Mas algumas pessoas têm, conseguem ter essa dupla visão. E não sabem que tem uma dupla visão, até por falta de educação, de estudo de mediunidade, estudo da doutrina espírita. Questão 454. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que outras? Resposta: é sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Bom, eu sinto aqui por essa resposta aqui que a observação mais detalhada das coisas, pela resposta dos espíritos, né, é uma observação de um espírito que está mais livre da matéria. Poderíamos até entender que é um espírito um pouco mais elevado, o espírito que percebe os detalhes das coisas, não é? O espírito que percebe a beleza das coisas em seus detalhes. E aí é o que os espíritos respondem, olha, é sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Quando fazemos também o nosso exercício de reforma íntima, gradativamente a gente vai evoluindo, se espiritualizando, se afastando dos apegos da matéria, retirando o ego de dentro de nós. E quando isso vai gradativamente ocorrendo, como diz um ditado oriental, quando retiramos tudo de dentro de nós, Deus preenche, porque não pode haver o vazio, e Deus preenche por um todo, nos entusiasmando desse amor divino, nos enchendo de amor divino e descobrindo a matéria. E aí, quando descobre a matéria, a gente tem uma amplitude na nossa consciência. Não é uma amplitude como na vida espiritual, mas é uma amplitude muito maior do que a amplitude normal que nós temos normalmente. E aí nós conseguimos uma visão mais ampla de tudo, pensamentos mais amplos, consciência mais ampla, e naturalmente vem a percepção da beleza, como os detalhes das coisas, observando em tudo o que é de belo e não observando as coisas negativas. Você começa a ver o belo em tudo, né? Então é muito bonito isso me lembra inclusive Plotino, filósofo Plotino, na sua Enéada número 1. É um livro bom de ter também, as Enéadas de Plotino. E na Enéada 1, Plotino fala sobre a beleza, porque Plotino justamente ele falava isso, ele dizia que, olha, quando o ser vai se evoluindo, cada vez mais ele começa a perceber a beleza nas coisas. E ele, inclusive, classifica em 3 tipos de elevação do ser, né? Tem um que ele classifica como sendo aquele músico, que ele chama de músico, né?
eu chamaria de artista, porque ele associa com a música, aquela pessoa muito ligada com a beleza da música, com a beleza do. E uma pessoa sintonizada, que ali você percebe também, segundo Plotino, que é uma pessoa em elevação. Uma outra forma é o que ele chama de o amante. Né? E o amante aí é a pessoa que transborda amor o tempo inteiro para todas as pessoas e para todos os seres. Também é uma outra forma da percepção da beleza. E a terceira forma é com relação justamente à beleza das coisas, né? E ver o belo em todas as coisas. Plotino falava também que nós temos que constantemente trabalhar para esculpir a nossa própria escultura. E nada mais é do que hoje em dia nós chamamos, nós e a maioria das religiões busca, né, essa reforma íntima, chamada como reforma íntima, na maioria das religiões, doutrinas, filosofias ocidentais. A busca pelo seu ser interior nas filosofias orientais também, de uma outra forma muito bonita de se enxergar, né? O conhecer a si próprio, conhecer a ti mesmo, né? Como dizia Sócrates. Tudo isso é o autoconhecimento aí que leva a essa elevação. Muito bem, pessoal. Então, do Livro dos Espíritos, hoje encerramos. Na próxima aula, nós vamos fazer um resumo teórico sobre, um resumão aqui, de sonambulismo, êxtase e dupla vista, que foram os 3 últimos assuntos. E aí Kardec vai sintetizar eles na questão 455, na próxima aula. Muito bem. Vamos falar agora de conceitos fundamentais. E na aula de hoje, o conceito fundamental que nós vamos abordar é transição planetária, que tanto ouvimos falar, né? Estamos chegando próximo da transição planetária do nosso planeta, né? O que é isso, né? Bom, o Espiritismo ele traz para a gente, em vários textos aqui de Kardec e também de Emmanuel, em diversos livros também falam sobre a transição planetária. E o que é a transição planetária? A transição planetária é um momento de evolução do planeta, do globo onde nós estamos. Então, a sequência de evolução planetária, evolução espiritual, tá? Estamos falando aqui de uma evolução espiritual, de energia, a energia do planeta. Da mesma maneira que a nossa casa, ela forma uma egrégora vibratória com a energia dos seres que estão dentro da casa, né? Um meio termo ali de todos os seres que vivem naquela casa ali. O nosso planeta, da mesma forma, ele forma ali um campo vibratório com a energia daquele planeta. E esse campo vibratório, essa energia, ela classifica, então, o planeta. E as características, naturalmente, dos indivíduos que estão lá, que provocam esse campo energético, né? Que provocam a vibração do planeta como um todo, ela muda e ela vai evoluindo na medida que os seres vão evoluindo. Então, conforme os seres vão evoluindo, gradativamente o campo energético todo do planeta vai evoluindo também, o planeta vai melhorando, os seres se sentem melhor, se sentem felizes, se sentem mais tranquilos, mais amorosos, e vamos caminhando num processo de evolução natural. Bom, então hoje nós estamos aqui, como mostra a imagem, nós estamos aqui em um planeta de provas e expiação. Um planeta onde existem provas e expiação. E a sequência é essa. Um planeta primitivo, que é um planeta primitivo? É um planeta pré-histórico, um planeta assim no início de tudo, né? Onde os seres não têm forma ainda direito, né? E aí depois vem a pré-história, tudo isso é um mundo primitivo. E quando começa a prova e expiação? Prova e expiação é quando o ser começa a se perguntar, né? Quem sou eu, de onde eu vim, né? Começa a filosofar, começa então a pensar em Deus com mais frequência, não que não pensasse antes,
Eventualmente, alguns seres ali do primitivo ali faziam algum tipo de veneração a algum objeto ou algum deus telúrico, alguma coisa desse tipo. Mas no Provas e Expiação, né, no primitivo, instinto e força prevaleciam, acima de tudo. Né? Por muito tempo não tinha nem fala, não tinha nem comunicação entre os seres, era só selva. É o semelhante à selva, né? É a lei do mais forte. No Provas e Expiação, já não é mais só selva. Você tem diálogo, você tem conversação, o ser já evoluiu, ele já está num nível ali, começando a se entender, né? Começando a compreender o que é certo e o que é errado. Ele não está pensando só em se alimentar, Não, ele já começa a procurar um sentimento nas coisas. Existem ainda guerras e tudo, né? Quando é que começou Provas e Expiações, né? Bom, dizem que foi ali na época de Jesus, né? Por volta da época da vinda de Jesus, nós entramos então em prova e expiação. E em breve estaríamos então mudando para um planeta em regeneração. Bom, ok. E o que acontece quando muda de provas e expiação? O que é um planeta em provas e expiação? É um planeta onde o mal predomina sobre o bem. Existe o mal, existe o bem, só que o mal é muito intenso. Né? E gradativamente o bem vai tomando lugar. Vai tomando lugar e isso é gradual. Como tudo no universo, já aprendemos isso na doutrina espírita. Como dizia também Hermes Trismegisto, nas leis de Hermes, temos um vídeo aqui no canal que fala sobre isso também, muito interessante. Né? Tudo é gradual, não existe uma virada de chave que muda de uma hora para outra tudo. Então, da mesma forma, durante esse tempo todo que nós estamos em prova e expiação, nós passamos por muitas guerras. Né? Na época de Jesus, era guerra atrás de guerra. Você montava um povo, montava uma civilizaçãozinha, vinha outra, avançava, destruía tudo, daqui a pouco tinham que construir tudo de novo com os poucos que sobraram, e assim ia a evolução dos seres, a evolução do planeta, mas muito mais mal do que o bem, né? Bom, nós estamos num estágio agora que o mal ainda predomina. Nós passamos por uma Idade Média terrível, né? Terrível, aonde foi realmente a Idade Negra do planeta, né? Uma idade escura, onde as sombras prevaleceram no planeta todo. E agora, gradativamente, nós estamos indo. E gradativamente o bem está passando o mal. Mas ainda não passou. Quando o bem começar a passar o mal, podemos dizer que entramos num mundo de regeneração. Alguns que colocam datas, né, que, não, isso vai ser em 2057. Tem outros que falam de 2150. Alguns chamam de a era de Atlanta, né? A era de peixes, que seria a era de Jesus, né? E justamente tem a ver com os pescadores, tem a ver justamente com tudo que Jesus trouxe de ensinamento e evolução. E a era de regeneração seria quando a gente começa, então, o bem começa a passar e predominar sobre o mal. Né? Mas predominar sobre o mal não significa que de uma hora para outra acabou o mal. Não, continua existindo o mal, só que o bem ele é superior ao mal. E aí, depois disso, depois de um tempo ali, ainda o bem ainda se elevando, né? Em determinado momento, lá para frente, que não nos cabe nem ficar fazendo cálculo agora, até porque esse negócio de dar data certa, isso daí a gente sabe que depende mais dos seres que estão aqui. Né? Não tem bem uma data certa, tem datas aproximadas e tudo, mas se os seres demorarem mais a evoluírem, esse planeta vai demorar mais a virar um planeta em regeneração. Então, gradativamente, a gente vai fazendo a nossa evolução. E a espiritualidade vai fazendo a parte dela. Como é que a espiritualidade faz a parte dela?
além de nos trazer orientação, direção, né? A gente já leu, já estudou que a gente tem mentor que nos acompanha, que nos orienta, que nos dá inspiração, aquela ideiazinha boa que de vez em quando a gente tem, né? A gente precisa estar com uma vibração boa para receber. Mas, a partir do momento que a gente trabalhou positividade, trabalhou caridade, trabalhou pelo bem, né? Faz oração, a gente recebe. Então, a gente tem nosso mentor, a gente tem toda a espiritualidade atuando aqui no plano terreno, e, além disso, a gente tem a espiritualidade atuando no plano celeste. E no plano celeste está sendo feita uma coleta dos espíritos todos que não têm condição de reencarnar nas próximas gerações. Todos estão sendo retirados gradativamente, aos pouquinhos, como tudo no mundo. É gradual, né? Retirados, recolhidos e não encarnam mais. Né? Eventualmente desce um, desce outro, para fazer a última tentativa, porque pediu muito, ganha mais uma chance, vai reencarnar, vai fazer a última, uma das últimas tentativas, talvez a última tentativa dele, né? Faz aquela encarnação, se conseguir ser muito bom e mostrar realmente que fez o seu processo de evolução espiritual, vai continuar no planeta. O planeta entra em estado de regeneração e os espíritos que estão com a mesma vibração que eu digo mesma não é exatamente igual, mas numa faixa vibratória que será a próxima faixa vibratória do planeta. Para esses espíritos poderão encarnar. Os que não se adaptarem, que ainda estão muito enraizados na matéria, estão com ódio, uma frequência de raiva, de ódio constante, pensamentos negativos constantes, esses vão ser retirados e vão ser levados para outra escola planetária, outro globo, outro planeta distante do nosso planeta aqui. Tá? É como se fossem estudantes que reprovaram, repetiram, só que não ficam na mesma escola, não. Não ficam na mesma classe. Vão para uma outra classe, em outro local, em outra escola. É isso que vai acontecer. E vão para um planeta que provavelmente está em provas e expiações, ou talvez até primitivo, e vão para lá, para começar a popular aquele novo planeta, ou para pegar um planeta já em prova e expiação, mas lá no iniciozinho do provas e expiações, para poderem galgar tudo que nós passamos de novo, para aí sim irem aprendendo até estarem num nível elevado, e aí se chegarem num nível elevado que passe o nível do planeta, que às vezes acontece, o ser se eleva tanto espiritualmente que é dado merecimento para ele sair daquele planeta e ir para um globo, que ir para um mundo maior, de um nível mais elevado um pouco. Tá? Isso aconteceu, por exemplo, com Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes foi um espírito tão elevado, teve uma encarnação tão pura e elevada dentro do espiritismo, só fazendo caridade. Era chamado de um médico dos pobres, espírita, presidente da Federação Brasileira Espírita. E ele fez um trabalho tão grande de auxílio, de apoio aos pobres, né? Morreu pobre também, que quando ele desencarnou, foi dado o direito para ele, inclusive, de ir para outro local, para outro mundo, para não ter mais que reencarnar aqui nesse mundo nosso, que é um mundo ainda de muito sofrimento, muita prova e muita expiação. E a opção dele foi continuar ajudando, continuar aqui conosco, aqui ajudando, colaborando. E aí foi dado na espiritualidade algumas tarefas para ele, como médico espiritual, né, com equipe médica, para nos ajudar, para nos socorrer, para nos ajudar sempre que a gente precisar. Bom, isso me lembrou Bezerra de Menezes justamente porque ele teve o direito de ir para outro mundo, mas optou por se manter aqui. Da mesma forma, vai ocorrer agora essa remoção coletiva. E por que tem que ocorrer essa remoção coletiva? Né? O Espiritismo é tão racional, é tão lógico, né? Porque você precisa melhorar a vibração do todo.
para poder considerar que subiu o nível do planeta. E como é que você vai melhorar a vibração? Você tem um monte de seres ali vibrando negativo, vibrando ódio, vibrando raiva, falando coisa ruim o tempo inteiro. Não tem como. Tem que retirar, remover, pelo menos grande parte deles. Aqueles que se perceba que não tem jeito, vão ser removidos. Aqueles que tenham ainda um pouco de raiva, vão continuar, mas que não estejam em excesso. Vão continuar. Né? Nós sabemos que o planeta de regeneração ele não é um planeta 100%. É um planeta que está ali no meio do caminho. Mas o bem, gradativamente, ele é maior, ele ocorre em mais vezes do que o mal. Muito bem. E o que são provas, né? Provas e expiações, né? Sabemos que estamos num planeta de provas e expiações, mas o que é isso, né? Bom, as provas são oportunidades concedidas por Deus para o desenvolvimento do espírito, ao passo que a expiação ela é imposta e visa a reeducação do espírito faltoso. Devemos esclarecer que Deus não é algoz, apenas aplica esse recurso aos espíritos que ainda são como crianças em desenvolvimento, incapazes de compreender o que seria mais útil para a sua evolução. Então, esse é um texto aqui do O Consolador, a revista O Consolador, que fala sobre provas e expiação. Bom, basicamente é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas dúvidas e comentem à vontade. Eu prometo responder na medida do possível aí a todo mundo. Tá bom? Bom, nos vemos então na próxima aula. Um beijo no coração de todos.